Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade do Pai. Sermos expressão dessa vontade e entendermos cada coisa da maneira correta para que hajamos como filhos, revelando o seu reino, nos empenhando em sua vontade. Pois muitas vezes podemos ter uma opção diferente em relação e em favor do reino de Deus. Jesus contando uma história, lendo, ele diz assim Jesus falando lá em Mateus 19, no versículo 12, ele diz assim, com relação a eunucos: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então, do que ele está falando? Ele está falando de muitas opções que a gente tem e que a gente pode fazer. Não se trata de problema, não se trata de obrigatoriedade, mas se trata de uma opção. Uma opção por compreender a importância, a urgência ou a maneira de ver as coisas ou uma opção de vida que fazemos. Há eunucos de nascença, ou seja, que não são estéreis por natureza. Há aqueles que se castram. Isto é coisa que talvez já não exista tanto como acontecia na época de Cristo, que eram aqueles homens que cuidavam dos haréns. Agora, há a opção que traduz o verdadeiro significado de oferta em favor do reino, de abrir mão de tudo que poderia ter ou fazer e escolher o celibato, por exemplo, como uma opção em termos de cumprir a vontade de Deus, não por uma obrigação, não por exigência da religião. Paulo é um exemplo disso. Ele poderia ter casado? Poderia, e ele menciona isso. Mas Paulo entendia o seu compromisso com o reino de Deus, ele entendia que a escolha que ele estava fazendo não incluía a possibilidade de ter que dar atenção para uma esposa, de cuidar dela, pois ele sabia das incertezas que iria viver. Essa é uma questão muito simples que a gente precisa entender. Ele escolheu fazer isto, em favor do reino, em favor da vontade de Deus. Fez da própria vida a oferta, em favor daquilo que era o querer de Deus, para que o seu reino fosse conhecido. Como poderia ele, viajando como viajava, em prisões como muitas vezes esteve, e por mesmo ter morrido, cuidar de uma esposa? Então, ele fala sobre isso e acerca do casamento. Ele diz, olha, casar tem problema? Na realidade, não. Muito pelo contrário. Agora, se fizesse a opção de não casar, era uma boa alternativa, pois não teria preocupação do mundo. Por quê? Porque ele fala muito claro acerca do homem, por exemplo, aquele que casa tem que cuidar dos interesses da esposa. E cuidar desses interesses implica em abrir mão da vontade de Deus e do querer de Deus, muitas vezes, no compromisso com as pessoas em termos de ensinar, de viajar, de pregar o evangelho, como ele fez. E da mulher também a mesma coisa, porque ela teria que cuidar do marido. Então, sim, são exigências da vida. É problema um e outro? Não, nenhum, como ele mesmo fala. Mas isto tem que ser visto e observado não como uma obrigação, não como uma exigência para exercer um ministério, mas como uma opção que cada um faz em termos de servir e de honrar a Deus e de glorificar. Paulo fez essa opção. Mas e nós? Precisamos? Não. Podemos? Claro que sim. Mas é uma escolha que fazemos. Uma escolha em favor do reino de Deus. Uma escolha em favor do querer e da vontade do Pai. A gente precisa entender isso. Tanto que Paulo, muitas vezes, tanto que não era obrigatório, mas Paulo ensinando, ele, em termos instruindo Timóteo acerca de designar os líderes na igreja, ou seja, aquelas pessoas maduras que iriam conduzir e ensinar, ele fala tanto para o presbítero, ou seja, para o pastor,
como para o diácono, que eles deveriam ser casados e maridos de uma só mulher. Mas eles precisavam ser. Por quê? Porque se não, como ele mesmo fala, se não cuida da própria casa, se não dar a direção correta, como poderia cuidar do reino de Deus? A gente precisa crescer nisso, precisa amadurecer e trabalhar com mais liberdade estas coisas, entendendo a opção. Ele, Paulo, como apóstolo, poderia ter casado? Poderia, mas talvez não teria feito o que fez. Então ele entendeu o chamado de Deus, o propósito de Deus para a vida dele, e ele fez essa opção. Por isso, Jesus dizendo, olha, que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E muitas vezes é uma escolha, é uma opção, é uma oferta em favor daquilo que compreende ser a vontade de Deus para que mais pessoas possam ser alcançadas e conhecer a Deus. Que a gente possa entender isso, compreender, e que precisamos entender que a gente precisa fazer da nossa vida a oferta. Uma verdadeira oferta que agrada a Deus. Fazendo como Paulo ou mesmo como Pedro. Não me importa, mas precisamos nos comprometer com o reino de Deus, com a vontade do Pai, e alcançar as pessoas instruindo, ensinando, sendo oferta na vida delas, para que elas possam conhecer a Deus, conhecer a vontade, em toda a humildade, na expressão de toda a graça, de todo o querer do Pai. Que a gente cresça, amadureça e compreenda a vontade de Deus. E assim, a gente viva essa plenitude dessa vontade, expressando e ensinando as pessoas a viver o reino de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.